everyone! Olá para todo mundo! Tava aqui mexendo no negocinho, mas a gente já retornou para nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de quê? Tu lembra lá? A gente falou sobre o futuro. Futuro simples. Espera lá, porque temos outros tipos de futuro no inglês também, então não se esqueça disso. Simple future, futuro simples, e a gente viu com dois verbos, né? A gente viu o futuro com will, que é aquele verbo modal que é utilizado para falar de futuro, temos umas nuances sobre ele, e o futuro com be going to, que é o futuro que a gente utiliza o verbo to be no presente, mais a estrutura going to, que é fixa, assim como will é fixo, e o verbo principal, que é a ação que vai acontecer ou acontecerá lá no futuro. Tela aqui para a gente fazer a nossa pequena review sobre esse tema na aula 18.1 e agora 18.2. Título: Will or be going to? Porque assim, os dois, eles são intercambiáveis. São na fala, no nosso dia a dia, lá... Nosso não, né? Que a gente fala português com... do Brasil, com S. Mas lá entre eles... Não tem muito, gente, se você falar com will or be going to, todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Só que tem uma nuance entre os dois, que é interessante a gente relembrar. Mas antes disso, eu trouxe aqui as estruturas, né? De novo, personal pronoun, não se esqueça que é sujeito, né? Porque só pronome pessoal, você pode usar qualquer sujeito, não se esqueça disso. Então, na forma afirmativa, tanto do will quanto do going to vai funcionar da mesma forma. O que vai mudar são as palavras. Aqui é sujeito mais o will mais o verbo principal, certo? Isso aí é na forma afirmativa. Lá do be going to, sujeito mais o verbo to be, que pode ser um desses três aqui, em roxo, dependendo do sujeito que você for utilizar, mais o going to, que é fixo, mais o verbo. Isso aí, numa frase simples. Você viu que pode colocar um marcador de tempo no meio ali, pode fazer isso assado, mas isso numa frase simples, basicamente assim. Na negativa, sujeito, mais o will, mais o not e mais o verbo principal. Na negativa, o not sempre vem entre o will e o verbo principal. Lá do be going to, a mesma coisa, sujeito mais o verbo to be, mesma coisa, modo de dizer, porque agora a gente vai usar o verbo to be aqui, né? E o not que vem entre o verbo to be e o verbo principal, e o verbo going to, para depois vir o meu verbo principal. Não se esqueça, o not no be going to vem entre o verbo to be e o verbo going to, que é fixo, mas o going to não é o principal, não é ele que é o principal, é ele que é o futuro. Sem ele não tem futuro. Mas você vai precisar usar o verbo to be junto com ele, para poder ele ser usado, você vai ter que usar o verbo to be, por isso que ele está aqui. Aí na interrogativa, na interrogação, você vai precisar utilizar o quê? Will, né? No futuro com will, pronome pessoal, sujeito, não é só pronome pessoal, e o verbo principal que você for falar aí na sua frase, que não sabemos o que vai ser. E na estrutura de interrogativa com be going to, vai ser verbo to be, que vai ser na frente para fazer pergunta, logo em seguida sujeito, e depois a estrutura de going to, que é fixa, não muda para ninguém, e depois o seu verbo principal, que é obviamente que ele vai mudar. Porque nas frases você vai fazer, tem diversas frases, você não vai fazer uma frase só com um verbo. Tem várias ações aí, né? Então é isso que queria que você entendesse. Vamos lá, o will para expressar algo que não temos certeza, um futuro não totalmente certo e decisões tomadas no momento da fala. Então, basicamente é isso. O will é aquele futuro mais incerto. É o futuro que não é tão imediato. E aí você também usa para falar sobre decisões tomadas no momento da fala, como a gente viu lá na nossa aula, da questão lá da porta. E a gente também usa com algumas expressões de incerteza, como probably, maybe, provavelmente, talvez, né? E o be going to é usado para expressar sobre algo no futuro que temos quase certeza ou certeza de que vai acontecer e um futuro planejado. Então, pensou em planejamento, pensou em be going to. Mas basicamente os dois podem ser totalmente intercambiáveis. Tudo bem? Então, essas frases. Maybe I will leave the city. Talvez eu saia da cidade. In the future, people will have bigger heads. No futuro, as pessoas terão cabeças maiores. She's not going to be here tomorrow. Ela não vai estar aqui amanhã. E next month, they are going to buy an apartment. Mês que vem, eles vão comprar um apartamento. What about you? E você? Chegou o momento da sua atividade de sala. Gente, tá fácil, tá easy, ó. Be right back.
Eu tô com o olho lacrimejando adoidado aqui. Eu só queria um papelzinho aqui pra mim, mas antes... Será que é emoção? Talvez seja emoção. Dessa aula, que foi muita informação, porque foram 2 verbos. Geralmente, quando eu dava essa aula, a gente separava ela primeiro do will, depois do be going to, mas teve que fazer fusão, aí muita informação, né, para 40 minutos, eu sei. E temos aí uma coisa maior do que 40 minutos, que é o nosso texto. E esse texto é grande. Eita, que ele tá babado, esse texto. Temos uma interpretação de texto. E algumas questões de gramática, super, hiper, mega, ultra, power, big, master, fácil. Vamos fazer a leitura lá na tela? Let's go! Olha só, leitura na tela, momento de tirar suas... Não falei, né? Momento de você tirar suas questions. Será que foram muitas? Espero que não. Então vamos lá. Começar a leitura do texto. Agora. Canetinha da cor que eu vou escolher agora. Eu vou escolher um verde, hoje vou ser diferente. Cadê o verde? Esse aqui. We're having a surprise party for my mother this weekend. Teremos aí uma festa surpresa para minha mãe este final de semana. Her birthday is on Sunday. O aniversário dela é no domingo. And I think she will be very happy to see all her friends and family gathered to celebrate it. E eu acho que ela ficará bem feliz de ver todos os amigos dela e a família reunidos para celebrar. Para celebrar o aniversário dela. Que isso aqui é um objeto que fala do quê? Fala do quê? Fala do quê? Fala do surprise party. E do birthday. Fica melhor dizer do birthday, porque também é aqui. Last night, que ela não sabe, né? Ela vai saber depois. Noite passada, we talked and decided that Kate, my mother's best friend, is going to help us with the invitations. Então, na noite passada, nós conversamos e decidimos que a Kate, a melhor amiga da minha mãe, vai ficar responsável em ajudar aí com os invitations, que são os convites. That way, desse jeito, I'm almost positive that all of my mother's closest friends will attend the party. Então, desse jeito, that way, eu ficarei quase que completamente, né, positivo aí, a positividade de que todos os amigos mais próximos da minha mãe vão estar ou estarão na festa. Will attend the party, ou seja, estarão na festa, mas esqueci a palavra que seria melhor usar para esse verbo attend. Não é atender, parece, né? Eu sei que você tá olhando aí pensando, nossa, não é atender, não? Não é um falso cognato. É você estar presente, né, para uma situação. Mas eu vou colocar aqui como estará, mesmo não tendo o verbo to be, porque tem como traduzir dessa forma, porque desemboca na mesma situação. Harper, my younger sister, ou seja, Harper, minha irmã mais nova, is going to bring the cake. Vai trazer o bolo. Tá vendo? Is going to, porque a gente já conversou, tá planejado, não tem como, né? A não ser que aconteça uma situação. I'm almost sure she will buy a red velvet cake, which is my mom's favorite flavor. Ou seja, eu tenho quase certeza que ela comprará. Olha, ó, quase certeza. Aí usou o will aqui, porque ele pensou, ela ainda vai comprar, vai que dá errado. Eu tenho quase certeza que ela vai comprar esse sabor aqui. Sabor não, né? É sabor de bolo, que é o red velvet, que é um sabor que eu não saberia dizer qual é, que eu esqueci. Mas ele é vermelho aí. Esqueci, daquela fruta, do qual não lembro o nome da fruta, mas vamos lá. Que é o sabor favorito da minha mãe, esse sabor de bolo. Lucas, my older brother, is responsible for the decoration. Então, o Lucas, meu irmão mais velho, está responsável pela decoração. I think he will probably choose an 80s theme, since my mom is obsessed with that. Eu acho que ele escolherá, e inclusive eu não comentei na aula, mas é óbvio que você tem como deixar o verbo will. Não comentei, né? Nem se eu quisesse, que nem daria tempo. Ó, o verbo will, que é o verbo do futuro, que é esse verbo primeiro que a gente viu, o verbo modal. Tem como você contrair ele com um sujeito, pronome pessoal. Olha aqui um exemplo de contração. E como é que fica? Ele fica assim, como você tá vendo. E a TV não tá... Vai, TV chata. Aqui, ó.
Tá, é aqui, é tu, eu quero. Tá vendo? Que é uma contração, que é o will tá contraído. Aí foi embora o W, foi embora o I, só sobrou 2 L's. Eu, particularmente, não gosto muito de falar ele da forma contraída, que eu acho a sonoridade dele estranha. Para mim, Patrícia Richer. Mas você sabe que você pode, inclusive, escrever desta forma, ao invés de escrever assim. Isso aqui que a gente viu lá é a mesma coisa que isso aqui. He will. Você também pode escrever assim, tá? Muito bem? Muito bem. Então, ele provavelmente vai escolherá aí o tema dos anos 80, já que minha mãe é obcecada com isso. In uma hora, my father is going to the grocery store. Meu pai vai até ao mercadinho. I asked him to buy all the food and drink we needed. Eu pedi para ele comprar toda a comida e bebida que nós precisamos. I hope he doesn't forget anything. Eu espero que ele não esqueça de nada. Meanwhile, enquanto isso, I'm going to stay at home distracting my mother so she doesn't notice anything. Enquanto isso, eu vou ficar em casa distraindo minha mãe para que ela não perceba nada. We have been planning this party for a long time. Nós estamos planejando essa festa por um bom tempo. And I won't be the one to ruin the surprise. E eu não serei a pessoa que vai estragar a surpresa. I'm so excited to see her reaction. Eu estou muito animada para ver a reação dela. I think I will record everything. Oh, I think I will, porque aqui também está contraído, ó. Acabei de falar da contração do will, de novo contração. Eu vou gravar tudo. Ele acha que vai gravar tudo. Então esse foi um texto, gente, bem simples, tá? Uma tradução bem simples, não tem umas palavras difíceis aqui. Tem um tempo verbal, outro que vocês ainda não viram, tipo esse aqui é um tempo verbal que vocês não viram ainda, que é o presente perfeito contínuo, que só vai ver lá no segundo ano, então tudo bem. Mas é um texto simples. E eu quero perguntar o seguinte, quem era responsável para ajudar nos invitations, nos convites? Temos lá, the father, o pai, a Kate, Lucas, o Lucas, Harper, que era a irmã mais nova. É irmã, né? Se não me engano. Ou ninguém ia ajudar com nenhum convite. Chega, o mídia se fazer sozinho. E aí, gente? Ou não, né? Vamos lá, quem marcou a Kate acertou. E por que é a Kate? Porque lá no início ele fala que ia deixar responsável a melhor amiga da mãe dele, a Kate, pelos invitations, que são os convites, porque assim, desse jeito, aí a grande maioria dos amigos dela, mais próximos, iriam, né? Porque com certeza a Kate conhece muito mais os amigos da própria mãe dele do que ele mesmo, né? Afinal de contas, a gente sabe. Então, Kate é aqui a nossa resposta na 2. Por qual motivo o narrador está animado? Lá no final do texto, ele fala que ele está animado com uma situação. Ele usa a palavra excited, que é a palavra animado em inglês. Excited, exatamente, tá? Excited é animado. Olha lá. Aí a gente tem aqui essa questão que ele fala que está animado para ver o quê? See her reaction. Ver a reação dela. Já, afinal de contas, é uma festa surpresa. Então a resposta aqui é: para ir ao mercado? Não. Fazer a decoração da festa? Também não. Gravar a reação da mãe? É exatamente a resposta que a gente está procurando. Por quê? Veja bem, a letra C não é comprar decoração para festa nem escolher o sabor do bolo, até porque não é nem ele que vai escolher o sabor do bolo. Por quê? Ele diz aqui que quer ver a reação dela, que acha que vai gravar. Então juntou o gravar com a reação, então a resposta correta é a resposta de letra C. Vamos para 3. Qual alternativa apresenta um futuro incerto, aquele que você não tem tanta certeza de que vai acontecer? E aí, quando eu te faço essa pergunta de um futuro incerto, tu já coloca na cabeça, apesar de eu falar que eles são intercambiáveis, os dois futuros que a gente aprendeu. Apesar de eu ter dito isso, coloque na cabeça que ainda assim, é bom que você saiba que um é o mais certo e o outro é o mais incerto. Baseado nas coisas que a gente estava falando lá, durante a aula. Então, veja bem, a resposta aqui da nossa questão de número 3, você já teria que prestar atenção que você iria atrás do verbo. Opa!
Pera lá. Pera lá, aconteceu um BO que eu não sei o que aconteceu aqui. Não lembro o que aconteceu aqui, a gente vai tentar resolver, ok? Saímos. Tu viu que eu apareci lá na câmera assim, tá? Assim. Vamos lá. Aqui. Voltei. Voltei sem nenhuma questão. Vamos lá, qual alternativa apresenta o futuro incerto? Já falei pra vocês e repito. Apesar de ser intercambiável, você sabe que um é mais certo e o outro é incerto. É bom você saber que existe essa nuance sim, tá? Então, toda vez que eu falo de incerto, você não vai pensar no be going to, porque o be going to, ele é o futuro mais certo, é aquele que você planeja, é aquele que é baseado em previsões, aliás, baseado em previsões não, baseado em evidências, previsões não, evidências. Por exemplo, você tá na rua andando, aí você vê eu não sei nem se esse exemplo tinha lá na aula, é um exemplo clássico. Aí você vê uma nuvem bem escura, o céu todo nublado, e você pensa, it's going to rain, vai chover. Porque você está vindo lá, né? Você está tendo evidências de que vai chover, então muito mais certeza de que vai chover, beleza? Então, na letra A, não seria minha resposta, porque eu estou usando o be going to. Na letra B, pode ser nossa resposta. Será que é ela? Vamos lá ver. Ah, muito bem. Caiu de novo. Essa é a segunda vez que cai nessa aula. Não na aula de hoje, mas na outra aula caiu também. Por que é a B? Maybe I will sleep early tonight. Talvez. Já olha aqui, indica incerteza. Olha o meu talvez aqui indicando certeza. Já tem essa questão. Eu dormirei mais cedo hoje à noite. Sou eu falando todo dia e nunca durmo mais cedo. Incrível. Na letra C, will you get the door, please? Aqui é aquela questão de uma decisão tomada no momento da fala. Você pode atender a porta, por favor? Né? Na verdade, você atenderá a porta, por favor? Esquece o pode. Eu viajei do pode aqui. Você atenderá a porta, por favor? Ou atenda a porta, por favor? Na verdade, a tradução pode ser diferente de futuro, porque é aquela questão de uma ação que você resolveu fazer no momento da fala. The boys are going to study math in this afternoon. Tem o are be going to aqui, já sabe que não é incerto. Amanda is going to get here soon. Tem o be going to aqui também, você já sabe que é muito difícil ser incerto. Então, letra B, vamos para 4. A nossa 4 eu vou responder de lá. Vamos lá, quer mais legalzinho a gente responder de lá? Apesar de que eu acho que está com as respostas aqui. Tá sim. Tá, mas vamos aqui, daqui. A 4 você vai completar as sentenças com a estrutura de be going to, de acordo com as formas entre parênteses. Então você está vendo aqui que é uma interrogativa, você está vendo aqui que é uma negativa, interrogativa e afirmativa. Beleza? Já sabe disso. E aí você vai colocar a estrutura de quê? De be going to, somente be going to. Ou seja, você sabe que o verbo to be ele vem na sua forma do presente, não vai ser assim. Going to ele vem para todo mundo, é sempre fixo. E aí, né, o que mais você quer? Mais nada, porque o verbo principal já está aqui em todos. Já coloquei todos. Inclusive aqui eu acabei colocando to. Não precisava ter colocado o to, esquece que esse to tá aqui, porque não deveria estar aqui. Se você queria colocar ele, eu já fui até legal colocando. E o for, que é o meu verbo principal, também já tá aqui. Então ficaria como na letra A? What are you going to do next Saturday? O que você fará, aliás, vai fazer, melhor dizer, fazer aqui, vai fazer no próximo sábado. Na letra B, my car. Né? Negative. Se é negativa, você já sabe que vai precisar do not. E o not vem juntamente com o meu verbo to be. My car isn't going to work today. Meu carro não vai funcionar hoje. Sim, a palavra work, além de ser trabalhar, também significa funcionar, tá? Tá vendo como a palavra em inglês tem várias traduções dependendo do contexto? Tá vendo? Pois é. A letra C é uma interrogativa, então começa com how aqui. Duas interrogativas conversam com pronomes interrogativos, eu coloquei assim. Logo em seguida, você sabe que você tem que colocar a estrutura de verbo to be, uma pergunta que vem na frente. Depois vem o sujeito que já está aqui, depois a estrutura de going to. Eu sei, já tem um to aqui, não pode colocar duas vezes o to. Eu sei disso, mas eu acabei colocando de gaiata. Você, de qualquer forma, teria que colocar, porque faz parte da estrutura do going. Então, going to. How is he going to buy this? Como ele vai comprar isso? E para finalizar, na letra D, the TV, a TV, o que? Is going to fall from the wall. A TV vai o que? Cair da parede.
Ai, gente, muito fácil, tá? Sinceramente, era só você colocar a estrutura que é para todo mundo, que é a questão do going to, e só mudar o verbo to be de acordo com o pronome pessoal que apareceu aí nas suas né, situações. É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Sei que é muito conteúdo. Quem tiver interesse, pesquisa, procura. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. See you next class. Bye, bye.